nosso Jesus Cristo possa prevalecer em nossas vidas. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é fracasso. Fracasso. E vai falar o seguinte: sucesso, o antecessor do fracasso. Às vezes, irmão, muitos fracassos são uma consequência desastrosa de um grande sucesso, de um grande ganho, de algum tempo de vitórias. Infelizmente, isso às vezes acaba acontecendo. E para ilustrar sobre esse assunto, eu queria que os irmãos abrissem em 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, lá no Antigo Testamento, quase no começo. 2 Crônicas, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 3. 2 Crônicas 26, versículo 3 em diante. Segunda Crônicas 26, 3 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 3. 2 Crônicas 26, 3 em diante. Diz assim: era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Versículo 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Porque Deus a buscar o Senhor nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gade, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. Versículo 7. E Deus ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Urbaal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a parte da esquina, a porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Também fortificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinheteiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Versículo 11. Tinha também Uzias um exército de homens débeis nas armas, que saíam à guerra, em tropa, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel chanceler, e Maciés, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que fazia a guerra contra a força belicosa, para ajudar o rei contra os inimigos. Versículo 14. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças, e capacetes, e corazas, e arcos, e até fundas para atirar pedras.
também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para atirar com flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se no seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar, do incenso. Irmãos, só até aqui. Que grande rei, que rei próspero, longevo. Ele reinou em Jerusalém 52 anos. Só perdeu para Manassés, que reinou 55 anos. E olha só por quantos anos esse homem foi levantado pelo próprio povo a reinar Jerusalém. Com 16 anos. Um jovem. Não tinha tanta maturidade. Mas ele com 16 anos é levantado como o rei daquele povo. Em toda aquela situação. Agora vamos imaginar um pouco. Nos seus 5 primeiros anos, prosperidade, tudo acontecendo. Nos 10 primeiros anos, tudo acontecendo. Deus ajudando esse homem. No 20º ano, tudo dando certo. No 30º ano, tudo dando certo. 30 anos. 40 anos, como é que estava o reinado de Uzias? Tudo indo de vento e popa. Tudo acontecendo. Aos 45 anos de reinado, como é que estava esse reinado? Forte, de pé e perseverante. Passou 50 anos. Como é que estava esse reinado? De pé. Mas depois de 52 anos, olha só o que acontece. Depois de grandes vitórias, um grande fracasso. Se você prestar atenção, você viu que esse homem, ele edificou cidades. Ele derrubou os muros que estavam ali ao seu redor. Era um homem inteligente, batalhador, um engenhoso. No seu exército, não era apenas um exército que ia com a cara, com a coragem. Ele fez capacete, ele fez armas novas e armas poderosas. Grandes armas que atiravam o quê? Grandes pedras, grandes flechas também. E olha como é que estava acontecendo. Nada podia vencer aquele rei durante 52 anos. No meio de todo aquele povo, de toda aquela região, esse nome fica grande até chegar no Egito. Porque não é pouco tempo. Durante 52 anos, um rei só contando vitória, estabelecendo cidades, derrubando as muralhas, e tudo com a ajuda do Senhor. Primeiro ponto dessa mensagem que eu queria compartilhar conosco. Como é que nós vamos ter a ajuda do Senhor? Quando nós buscamos conselhos com as pessoas certas. O que é que ajudou Uzias no começo de tudo, da sua trajetória? Olha só no versículo 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de quem? De Zacarias. Quem era Zacarias? Um homem sábio nas visões de quem? De Deus. E no dia em que o buscou, o Senhor Deus o fez prosperar. Quer prosperar nas atividades de Deus, não na prosperidade terrena, mundana. Quer prosperar na sua vida espiritual, na sua guerra contra o mal. Porque, irmãos, quando fala aqui naquele tempo de guerrear contra o povo ímpio e pagão, significava guerrear contra o pecado. Por que Deus, quando mandava o povo à guerra, dizia que tinha que destruir tudo, mata tudo, até as crianças? Parece ser uma perversidade. Até os animais,
Mas o que é que Deus sempre quis mostrar com isso? Que nessas guerras, nessas disputas, o povo de Deus tem que ganhar. Não pode ficar nenhum vestígio para que isso não venha lá na frente servir para nós como uma pedra de tropeço para nos afastar dos mandamentos, da aliança que nós temos com o Senhor. E esse homem, quando ele estava lá guerreando, lutando contra os filisteus, os amonitas começaram a dar tributo a ele, a dar presente. Olha que poder! Se você acha que Salomão foi um grande rei e foi se não houve outro igual a ele, mas ele durou quantos anos? 40 anos de reinado, não foi isso? E antes dos 40 anos de fim de reinado de Salomão, Salomão já tinha o quê? Caído, errado feio contra Deus. Saul também, 40 anos, o primeiro rei de Israel. Antes de 40 anos, Saul já tinha errado feio. Davi também, 40 anos. E antes de 40 anos, Davi já tinha errado não só uma vez, mas de uma vez, e erros gravíssimos contra o Senhor. Em 40 anos de Uzias, nada lhe tinha errado. Em 45 anos de Uzias, nada de erro. Tudo fluindo, tudo acontecendo. Deus estava com ele. Ele estava no caminho certo. Em 50 anos, tudo maravilhoso, tudo acontecendo. Mas quando chega a 52 anos, esse homem, ele erra. É um erro que, às vezes, não é um erro tão, dizer, aos olhos humanos, um erro tão perigoso. Às vezes, nós estamos preocupados com os erros alarmantes, graves, fáceis de se combater. Uma vez o irmão me falou que nós fomos para uma palestra e disse assim: quando eu fui defender do lado, o irmão veio e conseguiu um ponto fraco por lá. E às vezes nós estamos preocupados e temos que estar preocupados com coisas às vezes que é muito fácil de ser observado. E olha como é que esse grande rei, sim, um grande rei, em 51 anos de reinado, esse rei foi longevo, ele passou muito tempo só o quê? Acertando. Tudo dando certo. O Senhor estava com ele. Ele começou bem. Ele começou a procurar conselho e aprendizado e dava ouvido a esse profeta chamado Zacarias. O grande profeta que tinha grandes visões, ele era obediente. Se Uzias não tivesse sido obediente antes desses 52 anos, o seu reinado tinha caído por terra. Era isso que aconteceu com todos os reis antecessores de Uzias. Uzias foi o 10º rei de Jerusalém. E antes dele, depois da divisão, a maioria dos reis sempre errava muito feio e passava pouco tempo naquele reinado. O que é que nós também podemos aprender com isso? Claro, irmão, que a imaturidade, o pouco tempo, às vezes nos faz errar, e errar feio, tropeçar, não acertar. Isso é normal, isso acontece. Mas, irmãos, nós não podemos baixar a guarda e acreditar que muito tempo de igreja, de discípulo, de cristão, de rei, de sacerdote, daquilo que for, também vai nos deixar isento de cairmos a qualquer momento. O que é que a Bíblia fala? Aquele que cuida e que está de pé, ore para que não caia. Porque quem cai é o que está de pé. Quem vai sair é aquele que está dentro. E o que é que nós precisamos fazer, irmãos? Nunca baixar a guarda. Nunca pensar que já é o suficiente. Se você for somar 16 anos de idade, com mais 52, vai dar quantos anos? 68 anos de idade. Era uma pessoa já idosa por tempo, já um homem maduro, um homem que passou 62 anos, era jovem, pequeno, mas vamos botar 52 anos acertando, 51 anos, que talvez não
52º ano foi quando aconteceu isso. 51 anos de acerto. Tudo dando certo. Buscando o conselho no lugar certo. Deus ajudando ele em toda a batalha. Um homem inteligente. Um homem que fazia tudo, não só na questão bélica. Se você for ver, o que é que ele fazia? Muitos postos. Uzias, além de cuidar da guarda, do povo, do exército, segurando aquela cidade, ele também se preocupava com quem? Com o povo. Ele se dedicou a cavar muitas cisternas, muitos poços, muitas coisas para que o povo viesse ter fortuna, viesse ter condições de ter uma vida. Então ele não era apenas um homem que se preocupava com a guerra. Ele amava a agricultura. Ele tinha muitos bois, muitos lavadores. Versículo 10. Olha o versículo 10. Também edificou torres no deserto. E cavou o quê? Muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinheiros, nos montes e nos campos férteis, porque era o quê? Amigo da agricultura. Nós não temos, irmão, uma dimensão. Eu não tenho 50 anos, não tenho 40, mas às vezes eu acho que eu já vi de tudo. Às vezes a gente acha que já sabe de tudo. Quantas vezes bate na minha mente? Eu já sabia de tudo. Começou lá com os meus 14 anos. A gente ali pensa que já sabe mais do que os próprios pais. Pensa que sabe mais do que os outros. A gente vai trabalhar, vê um sistema de trabalho, mas a gente acha que já sabe mais do que quem? Os patrões. Nós somos mais novos, presunçosos e sempre achamos que estamos sabendo mais do que quem? Os mais velhos. E às vezes nós estamos rodeados desse pensamento. E isso, irmão, é o que leva muitas pessoas à ruína, à queda. É o único ponto. E depois de muito tempo, depois de 52 anos, esse homem, Uzias, esse grande rei, 52 anos de exemplo de um reinado excelente. Lógico, com o Senhor, com a força do Senhor, mas depois de 52 anos, ele se ensoberbece, não é isso? Olha só no versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se no seu coração até o que? Se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Versículo 17. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. 18. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar o incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. 19. Então Uzias se indignou, e tinha um incensado na sua mão para queimar incenso. Indignou-se ele, pois contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Versículo 20. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o feriu. Nós vamos achar aqui, irmãos, agora na atitude desse homem. Um homem maduro, um homem experiente, um homem que mais acertou do que errou. O que é que nós podemos ver aqui desse homem? Nós vamos
trazer uma lista de características, agora nós temos aqui um orgulho. Uma pessoa que se sente tão poderosa, uma pessoa que se sente tão bem com Deus, tão íntima de Deus, que confunde as coisas. Não tem aquele cara que a pessoa diz, rapaz, fulano confundiu as coisas. Ele não está mais sabendo separar as coisas. E o que acontece com Uzias? Ele não separou aquilo que era santo, aquilo que é sagrado, com aquilo que era permissão sua, com os seus limites. Ele não estava contente com o sucesso como rei. E ele quer entrar numa parte que não era cabível a ele. Parecia ser uma coisa simples, mas era uma coisa que talvez fosse um feitiço. Talvez para Uzias só faltava aquilo para ele pensar que poderia fazer o quê? Tudo para Deus. Se nós estamos a imaginar a grosso modo, qual é o pecado? Olha na primeira vista, tá? Qual é o pecado? De quem não licença. Eu, que sou uma pessoa consagrada por Deus, 52 anos fazendo o que é certo, Deus conhece o meu coração, Deus me deu muita vitória, e eu tenho essa vontade de fazer isso. Eu não vou matar ninguém, eu não vou defraudar, eu não vou roubar. E sabe, é até legal, é uma coisa que eu acho que eu posso fazer isso aqui. Eu tenho condição de fazer, Deus é comigo. Deus já cuidou muito bem de mim. Qual é o mal que vai acontecer se eu queimar o incenso? O que Uzias estava fazendo era ir contra a lei do Senhor, o mandamento do Senhor, aquilo que já estava estabelecido. Irmãos, não existe aceitação de quebra de regras, por menor que ela seja. E quando nós às vezes estamos pensando, pensamos que aquilo não tem problema. Não é uma coisa tão desastrosa, pecaminosa, uma coisa tão diabólica. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Eu, o servo de Deus, 50 anos pregando, batizando, lutando a favor da verdade, fazendo o que é certo, nunca me desviei dos caminhos do Senhor, nunca caí. Então é uma coisa que eu posso sim, eu sou santo o suficiente. Qual é o problema de eu fazer isso aqui? Uma coisa que é consagração, é um voto a Deus, aquilo que vai alegrar. Eu posso, eu sou rei, eu sou aquele que pregou para multidões, eu sou aquele que nunca caiu, eu sou aquele que conheço a palavra do Senhor, eu sou aquele que já batizei a minha família, eu sou aquele que estou sempre ali aos pés do Senhor. Então o que eu vou fazer? Não tem nada de pecado, não tem nada que vá fazer com que eu perca a minha salvação. Muitas das vezes, irmãos, colocamos Deus em xeque, em prova, com atitudes que pensamos que todo o meu religiosismo, todo o meu tempo de cristão, todo o meu conhecimento, a minha sabedoria, eu fazer aquele pecadinho, aquela bobagem, ou fazer aquilo que não é permitido a mim. Sabe, Deus tem que colocar na balança e ver que o que eu fiz foi sempre mais do que aquilo que eu posso errar. Temos que ter bastante cuidado. É uma linha muito fina. É uma coisa que às vezes nós não conseguimos ver o limite. Às vezes é um limite invisível que, se nós não estivermos apercebidos, nós podemos cair. Uzias tomou conselho com Zacarias. Zacarias era um profeta do Senhor, homem sábio em visões. Ele foi bem instruído. E não é à toa que ele passou 52 anos fazendo o que era reto, buscando o Senhor. E a prova disso era a prosperidade que ele tinha com o Senhor, por ser um rei e por ser temente. Mas, irmãos, chegou o ponto que Uzias pensou que estava sob o controle de tudo. Nada mais era fronteira para Uzias.
não tinha mais limite. Você já vê aquele ditado do mundo atual, que a maioria das pessoas falam, o céu não tem limite, né? Parece que hoje todo mundo está pegando a moda aqui e dizer esse jargão. Talvez, imaginamos esse pessoal que por tudo ele poderia fazer aquilo que não era permissível. E sabe, irmãos, o inimigo hoje ele trabalha de uma maneira sofisticada e atual. Às vezes ele sabe que não vai mais nos pegar com aquele pecado grosso, aquela coisa que de cara a gente já sabe que não pode pecar, é abominável, eu não aceito. Não, o inimigo hoje ele faz muitos cristãos caírem com aquilo que apenas parece não ter nenhum mal, nenhum pecado, aquilo que não é tão escancarado. O inimigo nos faz cair a nós fazermos coisas, às vezes é um desejo nosso, que apenas não é o quê? Permissão ao Senhor, não é permitido pelo Senhor. Coisas fúteis, coisas sutis, que a gente acredita que, pela minha participação nos ministérios, na organização, na pregação, no meu desempenho, no meu trabalho, naquilo que eu exerço para Deus, no meu tempo de cristianismo, eu posso muitas das vezes estar passando ou ultrapassando coisas que ao primeiro momento parece que não tem nenhum problema. Não é um pecado, ele não estava pecando como os filisteus pecavam. Olha só, ele não foi acender, não foi fazer um sacrifício a Baal. Não era isso que ele estava fazendo. Ele não acendeu um incenso para quem? Para outro Deus. Não. Ele não se ajoelhou para outro Deus. Não. Ele não estava acendendo incenso em altar dos deuses pagãos que estavam ao redor. Não. Na mente dele, ele queria acender incenso no altar do Senhor, o Deus todo vivo e poderoso. Lembra daquela história que o povo vem trazendo aquilo que é sagrado, e quando vai virar, ele se lembra. E as pessoas com toda a boa vontade querem segurar aquilo que está na arca, e aqueles homens são consumidos. Não era permitido tocar. Então, irmãos, e além ou ultrapassar aquilo que o Senhor deu para cada um de nós, é um risco muito grave, é muito perigoso. E isso não pode a gente querer colocar na balança e dizer que a nossa sabedoria, a nossa capacidade, a nossa santidade, o meu coração, o meu conhecimento me deixa margem para fazer aquilo que Deus não me permitiu fazer. Se formos trazer para nossas vidas, nos dias de hoje, no trabalho, às vezes isso acontece no trabalho. Muitas pessoas confundem. Existe, para quem é empreendedor, para quem trabalha com pessoas, uma lei que diz assim, nunca coloque para trabalhar alguém que você não pode demitir. Nunca faça isso. Porque às vezes você pode se tornar refém daquela pessoa. E ela pode chegar ao ponto de perder o respeito, de perder o quê? O seu limite. Às vezes no trabalho, muitas pessoas confundem e vão além daquilo que é permitido. Muitas pessoas se sentem poderosas pelo tempo. Muitas pessoas, já vão me aposentar, tenho mais de 30 anos, eu já sou isso aqui, a chefe me conhece, o dono me conhece. Tem pessoas que não respeitam mais nem os colegas de trabalho, porque pensa que ele tem um acesso diretamente com quem? Com o dono. E que o tempo dele, ele é blindado. E aí ele começa a fazer tudo o que ele quer. A faltar, a fazer de qualquer maneira, a fazer de qualquer jeito. Porque ele acredita que o tempo que ele tem, o nome que ele tem ali, o peso que ele tem naquele local, ele pode ser uma pessoa sem limites. E às vezes isso acontece muito. Às vezes, irmão, isso acontece no lar.
no nosso lar. Às vezes o que acontece? O marido quer estar no lugar de quem? De Deus. A mulher quer estar no lugar de quem? Do marido. E os filhos querem estar no lugar de quem? Dos pais. E não há respeito, não há limite. As pessoas começam a acreditar que o seu peso, e as pessoas começam a pensar que aquilo que ela tem de bom, aquilo que ela tem de honesto, de cidadão, é o suficiente para que ela venha ser uma pessoa sem limites. Todo o seu tempo, toda a sua história. E agora a pessoa diz: rapaz, eu tenho uma história, eu tenho um tempo aqui, eu tenho um respaldo. Não tem pessoas que eu já vi, infelizmente, eu oro quando eu vejo pessoas dizendo: rapaz, eu tenho tantos anos de igreja, eu tenho tantos anos de cristianismo. E eu oro das pessoas, como oro por mim que estou com pouco tempo. Mas o que nós não podemos esquecer, irmãos, que não é apenas a imaturidade, um tempo pouco, que pode nos fazer o quê? Tropeçar ou cair. Por muitas das vezes, irmãos, a arrogância, a vaidade, a prepotência, a presunção, o orgulho de acreditar que eu já sou autossuficiente, que não tem mais nenhum limite para mim, isso, irmãos, com certeza pode levar eu e qualquer um de nós à ruína, mais cedo ou mais tarde. Não foi pouco tempo. 68 anos. E aos 68 anos, pelo nosso cálculo aqui, pelo que está dizendo, aquele homem que teve 52 anos de grande história, aquele homem que foi conhecido até o Egito, por todas as nações vizinhas, os amonitas pagavam tributo a ele, os filisteus eram derrotados perante a ele, aquele homem agora é conhecido como o leproso. Como rei, um sucesso, excepcional, maravilhoso, mas como sacerdote, um leproso, reprovado por Deus. Não era a permissão dele, não era aquilo para ele fazer. Precisamos, irmãos, ter cuidado com o nosso amadurecimento, que possamos amadurecer de maneira saudável, que possamos amadurecer de maneira humilde, temente ao Senhor, sem deixar a soberba, a altivez, sem deixar a prepotência invadir as nossas vidas. Precisamos, irmãos, orar para todos os ambientes da nossa vida. Eu citei alguns, eu citei no trabalho, eu citei dentro dos nossos lares, às vezes a gente confunde as coisas e quer ultrapassar os limites do Senhor. Precisamos, irmãos, como igreja, como corpo do Senhor, como congregação jovem que estamos aqui agora há pouco tempo, vai ter nossos filhos que vão crescer, vai ter pessoas que vão se converter, vai ter os nossos genros, vai ter uma nora, vai ter as pessoas que vão se aproximar de nós, e nós também precisamos, irmãos, estarmos sempre com temor, observando e vigiando, que não vai ser o tempo que vai nos fazer pessoas autossuficientes, pessoas incapazes de errar, pessoas que não vai ter nenhum erro e que ninguém pode nos acusar e que ninguém pode nos exortar. Precisamos, irmãos, estar sempre alerta e vigilante. Se a Bíblia foi honesta, as Escrituras, a palavra do Senhor foi honesta e deixou um homem desse como exemplo, por que não falou nos 52 anos de clamor, de vitória, de tudo que era bom? Não, foi mostrado aonde pode ter uma fraqueza. Uzias teve essa fraqueza, eu gosto dessa fraqueza. Eu acho que nenhum de nós está isento de pensar em que, pelo tempo, pela experiência, pelo aquilo que nós sabemos, pelo aquilo que nós já passamos, pode nos fazer uma pessoa cuidada.
pode nos tornar uma pessoa que não vai ter o quê? Limites. Não vai ter barreiras para ser posta no nosso meio. Que possamos, irmãos, ver não só o exemplo de Uzias, mas outros exemplos. Que possamos, irmãos, não acreditar na nossa autossuficiência. E que não venhamos, irmãos, a apenas contar com aquilo que o Senhor nos ajudou sempre. Mas que, irmãos, venhamos ser humildes. Venhamos ser pessoas com o coração contrito e dispostos a sermos sempre aprendidos. A sermos sempre pessoas que vai confiar na palavra do Senhor. Não só naquilo que às vezes é grande e que às vezes é fácil a gente não obedecer ao erro. Mas tem muitas coisas, irmão, sutis, sorrateiras, que podem invadir as nossas vidas. E isso vai nos fazer, no final de tudo, numa boa trajetória, numa boa caminhada do Senhor, sermos pessoas que não vai ter mais condição de estar no meio dos outros. A lepra é uma doença muito terrível. Ela é demais, nós não temos a dimensão hoje. Há pouco tempo assim que eu estou missão, aqui no Ceará tinha a colônia, Maracanã. Quando a doença não era tratável, não tinha como fazer, isso não tem um século, mas eu acho que não tem. Você vê ali no Maracanã, tem a colônia. As pessoas que tinham na família, uma pessoa que tinha lepra, que hoje é ranceníase, ele tinha que ficar lá isolado. Era uma vergonha, era uma coisa que não tinha cura, e era uma coisa que contaminava. Depois de 51 anos, acertando, fazendo o que é certo, fazendo o que é correto, parecia ser um erro simples, parece que Deus não tem misericórdia, mas não. Esse homem, com tudo que ele conhecia, com tudo que ele aprendeu com Zacarias, com toda a experiência, ele ultrapassou, ele quis ultrapassar as barreiras do Senhor, os limites do Senhor. E quando veio 80 sacerdotes, não é isso? Reivindicar, dizer que ele não tinha permissão, que aquilo ia ser honra para ele, em vez de ele cair em si, aceitar o conselho, aquele homem, talvez pelo seu tempo, talvez pelas suas vitórias, pelas suas conquistas, pelo seu resplendor, por tudo aquilo que ele vivia, imagina só, 80 sacerdotes, não é isso? 80 sacerdotes, né? Desistindo, faz isso, meus dias. Não é permitido, vai ter honra. Não vai falar que não, os dias não pode. Isso aí é permitido para o sacerdote da minha já não, os dias não faz. E quando 80 homens sabem, e ele sabia quem eram aqueles homens. Os sacerdotes ainda fiéis, estavam ali. Mas o que é que ele prefere? Resistir ao conselho. E sabe, irmãos, ele não matou nenhum. Não está escrito em Salmo Natal, mas ele ficou indignado. Ficou com ele. Ficou revoltado. Ficou com raiva. Não aceitou. Porque não é. Ele preferiu achar que era superior a toda a lei, a todo o sacerdócio. Ele preferiu, sabe, o que era acender ou não? Qual era a glória que ele queria? Qual era a honra que ele queria? Ninguém havia dar honra ao sacerdote. Não era o mal que o sacerdote queria. O sacerdote queria preservar aquilo que eles tinham que preservar. Mas Uzias, depois de tudo isso, ele ficou irado. Ele ficou revoltado. E por essa atitude aqui, segundo o texto, pela ira dele, pela revolta, sabe, aquilo mostra para mim, eu falo de Uzias também, em 2 Reis. O próprio rei, ele fala que ele acendeu. Chega aqui, não está falando.
Mas, no momento que ele recebe a repreensão, e que ele se indigna, se ira, segundo até esse ponto que nós estamos lendo, até esse ponto que eu vou trazer, a lepra vem na mesma hora para ele. Na mesma hora. E apressadamente, ele tem que ser o quê? Tirado do meio do povo. E ele também reconhece. E ele sai. E agora, Uzias, depois de 50 anos, ele é conhecido como o rei que ficou leproso. O rei que ficou leproso. O rei que não escutou no final de tudo. Escutou um profeta, Zacarias, grande homem, de visões. Ele escutou. E quando ele escutou Zacarias, tudo que prosperou. Quando ele escutar 80 sacerdotes, praticamente a vida dele, a história dele, praticamente, tá? Foi a história se acabou. Precisamos, irmãos, conhecer mais o Senhor, dar ouvido e ter a sensibilidade, a humildade e saber, claro, nós não vamos ficar escutando conselhos de todo jeito, é errado. Mas, irmão, precisamos ser sensíveis. Se às vezes, quando nós estamos irados, se é o nosso ego, se é o nosso orgulho, ou se é realmente um confronto a Deus. Naquele momento, Uzias preferiu acreditar que ele estava certo. Não tinha nenhum problema de fazer aquilo. E que os 80 sacerdotes estavam dele errados. Que possamos, irmão, deixar a lei do Senhor, a palavra do Senhor, nos moldar, nos capacitar, fazer a forma em nossas vidas. Para que nós não venhamos, irmãos, com o passar do tempo. Sabe? Eu já vi alguns irmãos e não por orgulho. Eu fiquei triste. E disseram muitas vezes, em reuniões, irmãos, você sabe quantos anos que eu tenho de igreja? Você sabe o que é que eu já passei? Você sabe qual é o meu conhecimento? Você sabe o que é que eu já fiz para Deus? E quando eu escutei aquilo, meu coração apertou. E sabe, irmão, infelizmente, alguns desses homens, infelizmente, eles caíram. Eles passaram, eu estou passando algumas situações difíceis. Porque às vezes, irmãos, o que conta com o Senhor não é o tempo, não é a experiência, não é a sabedoria, mas é o temor, é a obediência. É a obediência a Deus. É isso que o Senhor quer. Obediência até o fim. Deus não quer uma história. Deus não quer uma história. Não. Ele quer um coração contrito, que possa trabalhar do começo até o fim. 68 anos. Uzias, o rei próspero, poderoso, mais acertos do que ele. Mas Uzias, ele é obrigado a sair de forma rápida do meio do povo. Como rei, um sucesso. Como um sacerdote, um leproso. Porque não era a missão dele. Não era o papel dele. Que possamos, irmão, buscar conhecer mais o Senhor. E estarmos dispostos a fazer toda a vontade do Senhor, naquilo que nos é permitido, naquilo que nos é confiado. Amém? E Deus seja louvado e agradecido. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Irmãos, queria compartilhar com os irmãos e pedir oração. Ontem houve um batismo, uma alma se entregou, reconheceu os seus pecados. Foi rápido, foi essa semana, esse rapaz pediu o batismo. Não posso chamar ninguém porque
ele estava cometido de leucemia. Foi um rapaz que trabalhou comigo, eu sempre contei com os irmãos que ele está internado, estava. Olha como Deus é, sabe o que ele testemunho? Esse rapaz uma vez ligou para mim de noite, e ele estava passando mal, quase vendo a morte. Ele ligou muito a minha e disse assim: o que é que eu faço para voltar para Deus hoje? Eu estou ficando cego, eu não sei, uma coisa que eu nunca assisti na minha vida. Eu disse: não, mas é difícil. Eu não posso dizer para você, você vai escutar, que você aceite a Deus, que você ore, que está resolvido. Não. Você precisa ser uma pessoa que venha fazendo essa coisa da maneira correta, através do batismo. Do seu confessar o Senhor da maneira correta e livre. O que é que você pode fazer? Fale com o doutor, profira aí a sua fé, e se ele quiser, eu vou aí. Nós arrumamos uma banheira aí, arrumamos um bote bem grande no hospital, e ele batiza. Eu já pregava para ele. Uma vez eu fui até na casa dele com o pai dele, fizemos lá um homem muito bom de Bíblia, até a qual eu falava, sabe? E ele era resistente. Ele teve decepções religiosas, era muito resistente, até profundo das coisas de Deus. Mas aí só nasce para se batizar. Mas fala com o doutor. Ele falou, isso não dá, muito perigoso. Ele com uma plaqueta que é para ser 1000 e pouco, ele estava lá, acho que era só 26, muito baixo, muito frágil. Então não foi permitido. E sabe o que aconteceu? Ele ligou para mim, acho que quinta-feira, disse assim: eu não te digo. Aí eu chutei, rapaz, ele está em casa. Eu vim para casa, porque eu vou começar essa quimioterapia só na segunda-feira. E amanhã? Ele falou na quinta. Aí eu estou, dona. Aí, e aí, que você entende aquela proposta? Se você, aquele seu desejo de querer se voltar para Deus, você está disposto a aproveitar esse momento, se batizar? Eu estou. Eu falei do Evangelho mais uma vez, mandei algumas passagens, e pela graça de Deus, foi confirmado que ontem nós fomos lá na casa dele e houve batismo. Amanhã ele volta para começar a luta dele na medicina, mas é uma aula. E vamos orar a Deus para que, se ele tem não sei, só um exemplo, 2 pontos. Se for para ter o resto da vida dele no hospital lá, e ficar lá, e partir para Deus com Deus, aprendendo, se dedicando, que seja. E que se ele voltar para cá, que ele venha ser lá onde ele mora, um canal do Senhor, uma igreja do Senhor, para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas, para pregar aquilo que muitas vezes ele questionou comigo, com tanta dúvida religiosa, com tanta decepção. Ele confrontava tanto que escarnecia o povo de Deus e a igreja do Senhor. Mas olha só a maneira que Deus age. Então, irmãos, é uma alma que é do Senhor, faz parte do corpo do Senhor. O nosso foco não é levar as pessoas a Cristo, nunca, não é para trazer para cá, não. Que ela fique lá e seja um cananeiro, né? Propague lá onde ela estiver. Mas é claro, não posso estar olhando no grão nada. E saber, irmãos, eu fico grato em ver como Deus, Ele honra e Ele cumpre a promessa dele. Não importa a situação. É um milagre, porque ele não pode nem sair. Agora, é claro, ele recebeu a promessa de quimioterapia, está mais forte, as plaquetas aumentaram, a imunidade não aumentou, mas a doença está lá ainda. Ele foi com 70% de leucemia no hospital, está com 30%. Ele disse que só pode receber a medula de doador com 5%, então ele tem que fazer mais sessões, até dar mais ou menos esses 5%. E olha só o que acontece na família dele. Tem 2 doadores compatíveis. 2 doadores. Ele disse que tem um rapaz lá que passou um ano, não apareceu ninguém compatível para doar dele. Aí ficou melhorzinho, voltou para casa. Mas teve que voltar para o hospital. Porque a doença veio, a leucemia agrediu de volta. E ele não tem pessoas compatíveis com ele na família e não acharam. Ele disse que passou um ano, sendo como ele, estava com 70%. Aí ficou para 30%. Aí trataram um ano, mas ninguém não conseguiu. Aí teve que voltar para casa
e voltou para o hospital de novo, porque não tem um doador. E ele, na família dele, fez isso. A honra e glória. O nome dele é Leonardo, vamos falando por ele, porque ele faz parte desse mesmo corpo que nós fazemos, onde ele estiver, a igreja do Senhor. Aí o Senhor se baseia em 4 paredes, né? Não se baseia numa tenda fora. Aí o Senhor são almas, são pessoas onde ele quer ter. Essas orações pela minha nora, que foi no hospital hoje, aliás, eu queria até ir para lá, mas aí vim para cá. Amém. Então, orando pela lá nós vamos orar para Jesus, da saúde dela. Amém. Então, assim, obrigado. Então, vamos estar orando sempre uns pelos outros, amém? Vamos orar assim. Santo Deus, amado Pai, Deus forte, Deus soberano, eis-nos aqui, Senhor. Nos ajuda a caminhar, Senhor, de maneira correta perante a Ti. Perdoa, Deus, as nossas fraquezas, as nossas falhas, e nos ajuda, Deus, a perseverar, a continuar em passos retos, Deus, seguindo a Ti. Que seja tudo isso para o louvor e glória do Teu nome. Nos diminui, Senhor Deus, nos esvazia, e que o Teu nome venha ser glorificado, Senhor Deus, que o Teu nome venha ser exaltado. Nos dá uma oração livre, contrito, Senhor Deus, voltado para Ti. Te pedimos, Senhor Deus, pela vida de Leonardo, Senhor Deus, abençoa ele nessa caminhada, que ele venha ser o Teu servo lá, acamado, algum dia que ele vai estar lá. Quando ele voltar, onde ele for, ele venha ser luz, como nós também podemos ser luz, aonde nós estivermos. A mamãe teve fé nessa pessoa, Deus. Abençoa todas aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em situações difíceis. Seja conosco quando nós precisamos de Ti, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.